Estamos começando mais um episódio do Café com Tico. Aqui a gente bate um papo com pessoas que ajudam a construir a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Mas antes de falar do nosso convidado, eu vou pedir para a produção trazer o nosso café. Ele é gestor, urbanista, escritor, poeta, mas acima de tudo apaixonado por Curitiba. Seja bem-vindo ao Café com Tico, nosso querido Rafael Greca. Sou seu amigo, Rafael, Tico. Margarita gostava tanto de você e eu também gosto muito de você e da Poliana. E gosto muito do Capão Raso, do Portão, de Curitiba inteira. Você agora representa todos os nossos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de Curitiba, e você, 6 vezes vereador, só fez o bem desde os seus 35 anos. São 20 anos de serviço à população de Curitiba. Nós podemos olhar boa parte da cidade, sobremaneira na região sul, e dizermos juntos, isso aqui fomos nós que fizemos. Muito bom estar com você, muito bom saber você como presidente da Câmara, muito bom sabê-lo, nosso companheiro que me ajudou tanto, ajudou na recuperação de Curitiba, quando a cidade tinha R$4.000 em caixa no alvorecer do ano de 2017, quando vocês fizeram o ajuste fiscal com muita coragem, numa Câmara que era liderada pelo Serginho do Posto, que tinha o Pier, tinha você e tinha outros grandes vereadores e vereadoras. Mas depois também, como nós demos a volta por cima, como nós conseguimos fazer de novo os maiores natais do Brasil e como depois nós conseguimos enfrentar a tragédia da pandemia. Ontem as minhas contas foram aprovadas do ano 2020 pela Câmara Municipal a partir de um relatório do Severo, do Tribunal de Contas, e a gente nem acredita que aquilo tudo passou, porque nós precisávamos sempre dizer haja Deus para nos dar força para a gente poder aguentar aqueles dias tão terríveis. Nos proteger naquela época, naquele momento difícil, né? Sim, a Margarita só sabia dizer o Senhor nos fortalecerá, o Senhor nos fortalecerá. Prefeito, mas falando da Margarita, né? Que saudades da dona Margarita. Eu sei de quanto a gente conversava, de quanto ela também apoiava, né? O senhor e orientava e conversava. Nós falamos aqui, nós tivemos aí a patinação e ela era a madrinha da patinação. Então, Poliana adorava ela também, que ela estava presente apoiando a patinação, o esporte de Curitiba. Mas antes de nós falarmos da dona Margarita, antes da gente falar das obras, das realizações, eu quero saber um pouquinho como é que foi o Rafael, o Piá, o menino Rafael de Curitiba, aonde que cresceu o Rafael Greca Piá na cidade de Curitiba? Eu nasci em 1956, no dia 17 de março, era o fim do verão, eram já as águas de março, né? Nasci na maternidade Nossa Senhora do Rosário, do médico Cícero Tissot, do meu tio também médico Orlando Greca e do Dr. Dante Romanó. Esse hospital que depois se chamou Mater Dei e que agora recentemente fechou porque a sua instalação ficou muito antiga. Eu já tenho 69 anos, então faz tempo que o hospital foi o melhor da cidade, mas com o tempo ele se tornou uma maternidade popular, mas também foi ficando com as instalações mais arcaicas. E agora o nosso prefeito Eduardo Pimentel assumiu a ideia de refazer e aumentar o Hospital do Bairro Novo. As irmãs se mudaram para o Hospital Vitória, que foi o grande cenário da pandemia e que foi o hospital que a Mil me deu emprestado, não cobrou nada. Hospital desenhado pelo mesmo arquiteto do Parque Tanguá, pelo Rodolfo Dubeck, e que é um dos hospitais mais bonitos do Brasil. Inclusive na UTI tem jardim,
você sentado no leito da UTI, você vê as árvores florescendo e vê uma paisagem de jardim, vê os sabiás voando, vê os bentivis. Lindo o hospital. É muito bonito. E agora as irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo estão fazendo lá a sua maternidade SUS. Mas a cidade está crescendo muito e agora temos bons hospitais, temos o Hospital do Trabalhador aqui no sul da cidade, temos ainda o Hospital do Bairro Novo que ainda está funcionando, temos o novo Hospital Papa Francisco em Pinhais, que é um tesouro de arquitetura e é um prédio solar e que foi inaugurado ainda essa semana. E o que na verdade, o prefeito é bom que ele lembra de obra, a gente fala. E o que o senhor lembra, aí falou do nascimento, da Mater Dei, de menino, o que o senhor lembra da dona Terezinha, do seu Rico, dessa Bom, de menino, de adolescente, como que foi a infância, a adolescência? Meu pai e minha mãe eram gente muito boa, meu pai era muito cordial, muito gentil com todo mundo, foi professor lendário da Escola de Engenharia, foi o homem que introduziu a computação eletrônica no Centro Politécnico, através do Centro de Computação. Na época, parece impossível que agora uma coisa desse tamanho assim é um celular, ou é um computador, ou é um instrumento, mas naquele tempo o computador que a Escola de Engenharia dispunha para fazer os cálculos dos prédios, e os cálculos integrais e os cálculos de engenharia, ele era do tamanho mais ou menos assim da Igreja da Ordem. Era um grande supercomputador. Um grande supercomputador. Meu pai usava um guarda-pó, ficava dentro de uma sala toda de ar-condicionado, do lado de um outro pavilhão de provas que tem lá no Centro Politécnico até hoje, e que nós, quando tínhamos que estudar resistência dos materiais e engenharia, chamávamos o lugar de câmara de gás, porque significava que a gente podia morrer lá e levar bomba. E ficava fechado. Mas na verdade era o espaço das provas, dos exames. Mas eu, menino, cresci na ladeira da Rua Almirante Barroso, brincava com carrinho de rolemã. Hoje ainda encontrei o procurador False, que foi meu colega de brincar de carrinho de rolemã na Rua Almirante Barroso, que é uma rua muito íngreme, começa lá na ruína de São Francisco e termina na Inácio Lustosa. A cidade era calma, né? Não tinha tanto trânsito, de maneira que a gente podia descer, inclusive, ao leito da rua com os carrinhos de rolamento em cima dos paralelepípedos. Perto dali havia a casa da professora de inglês, que era a Miss Lídia Stenzel, e a casa da professora de português, a professora lendária, dona Elvira Estrela, que foi professora de português da Margarita e depois minha, e que foi professora também de meus irmãos. E aonde que o senhor estudou? Qual escola? Eu estudei na escolinha Tia Paula, mas a Elvira Estrela e a Miss Lídia eram para reforço escolar, para nos ajudar a estudar cada vez mais. Eu gostava muito de estudar. Eu fui um menino que aprendeu a ler aos 4 anos. A tia Chiquita me ensinou no quarto de costura delas, numa lousa numa lousa preta com giz. E eu chorava porque o meu nome era muito comprido. Rafael Valdomiro Greca de Macedo. E eu queria deixar de ser analfabeto logo. E logo fiz o Rafael, mas daí o Valdomiro já era um sofrimento. O Greca era um pouco mais curto, daí de Macedo. Daí meu avô Macedo ficava brabo e dizia assim: guri, 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 tire o meu nome, fique só Rafael Greca, fique só Rafael Greca. Ele já falava. Foi muito interessante porque quando veio a eleição, para o povo escrever na cédula
esse nomão, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, já virei Rafael Greca, e sou ele até hoje. Mas eu tenho muito orgulho da família Macedo, que é uma família de desembargadores, de juízes. A família Macedo, Portugal, tem até um humorista, o Diogo Portugal. Tem bons fotógrafos, e tem muitos desembargadores, muita gente que estudou direito. Eu podia ter estudado direito, porque eu gosto de falar, de discursar, mas quis estudar engenharia para seguir o meu pai e seguir a firma Rafael Greca, que era uma firma de pedreiras e de britagem de pedras e de engenharia. E de quem que era a firma dele? A firma era... Minha mãe era uma das sócias, mas era do meu tio Ângelo Greca, da minha tia Francisca Greca, da tia Loli, da tia Mafalda e da minha mãe. E o senhor chegou a trabalhar nessa? Trabalhei, eles me mandavam apontar pedra, quantos caminhões de pedra por dia. Eu ficava estudando engenharia e, ao mesmo tempo, na pedreira, ficava controlando a saída das partidas de pedra e tudo. Tinha que fazer a féria do dia de quanto de pedra que vendiam por dia. Por dia? Como se fosse um estágio ou não? Não, era funcionário. Era um estágio. Era um estágio. Eles me botaram para trabalhar depois dos 13 anos. Não podia ficar vadio, mas... Com 13 anos já estava estudando e já ajudava a trabalhar na Sim, a Margarida também trabalhava. Ela trabalhava na fábrica, na fábrica de produtos Bardal, que eram os produtos de lubrificantes dos óleos Bardal. Lembro. O doutor Sansone, que embora fosse engenheiro e médico, ele era capitalista e ele gostava ele era sócio do dono da fábrica Bardal, do doutor Saião. E a sede das óleos Bardal, que era uma empresa chamada Agricol, ainda está de pé ali na esquina da Visconde de Guarapuava com a Barão do Rio Branco. É um prédio que eu acho que até é da família Cury, mas está fechado, mas é uma unidade de preservação esperando restauração. Restauração. E a Margarita trabalhava, a dona Margarita trabalhava nessa empresa. E quando que se conheceram? Quantos anos? Nos conhecemos depois que ela foi estudar para a Itália, voltou. Quando ela voltou com muita saudade. Logo foi numa exposição de arte do nosso amigo pintor curitibano Carlos Eduardo Zimmermann, na Galeria de Arte do Jorge Sade, que chamava Acaiaca, que ficava na esquina da Dr. Keller com a Dr. Muricy, do lado da loja Porta Portese de Antiguidades do Giovanni Muffoni, e que agora é a escola de restauro, a escola que ensina jovens, moças e rapazes a preservar o patrimônio histórico, a escola de patrimônio. Bom, mas a Margarita estava muito bonita naquele dia, tinha chegado de Londres, eu acho, tinha ido visitar o Alex Beltrão e a Ana Emília Beltrão. O Alex era da Organização Mundial do Café e era paranaense. Tinha uma casa linda em Londres, lá perto dos lugares onde desfilavam os Beatles, e o vizinho deles era o Charleston Heston, sabe quem é? O Ben-Hur. E às vezes... Mas ela foi para lá daí para visitar eles? Foi visitar, o Alex convidou, depois mais tarde eu fui muitas vezes lá passear. Mas daí... já se conheciam ou não? Família? Não, depois. Eles se conheciam muito. O senhor não conhecia ela? A Margarita não. Até então não. Mas os Beltrão eu conheci sempre, porque o engenheiro Beltrão, o Francisco Beltrão, que são paranaenses, eram gente do Paraná tradicional. E o Alex de mãe era Fontana, era da dona Mercedes Fontana, era aquela gente do Barão do Cerro Azul. Gente muito boa. Ele terminou a vida fazendo o Museu do Olho para o Jaime Lerner, que foi ele o gestor da obra do Museu do Olho. Da construção do Museu do Olho, que ficou sensacional. Mas ele me pôs muito na cabeça
pensar em planejamento, planejar a política e estudar muito e não ser vadio nunca e trabalhar muito para todos e por todos. Mas a Margarita, neste dia, na Galeria Caiaca, aonde ela chegou com uma roupa da Ana Emília Beltrão, que era modista, uma roupa trazida de Londres, azul marinho. Linda, bonita. Bonita, e ela tinha umas borboletas de todas as cores, tons de azul, em cima do colo, assim. Então eu nunca mais me esqueci daquela visão, foi um alumbramento, foi um amor à primeira vista, e agora a Câmara votou que tem que ter um parque da Margarita Sansone, eu falei que seja um jardim das borboletas, porque daí nós vamos lembrá-la sempre como quando eu a conheci. Esse dia. E quantos... já era engenheiro, estava estudando nessa época? Eu era gurizão ainda não tinha me formado, estava me formando. Na festa de formatura, ela me convidou para dançar, eu a convidei para dançar comigo. Ela disse, mas eu não sou sua namorada. Eu disse, então eu vou dançar a valsa da professora. E daí brinquei com ela e nós dançamos, e os meus colegas todos já ficaram amigos da Margarita e foram amigos a vida toda nossa, com as suas mulheres, suas namoradas, as minhas colegas de engenharia também. Foi uma amizade muito bonita que durou 46 anos. 46 anos de história juntos. E formado em engenheiro, que foi para o IPUC, quando que... Já fui para o IPUC. Comecei a trabalhar na Casa da Memória. O Jaime Lerner queria arrumar a Rua 15, que fez o calçadão, queria cuidar do rosto da cidade, das fachadas estragadas. A Igreja da Ordem estava ameaçando ruína, daí ele já me botou para fazer as festas, para arranjar dinheiro para arrumar a Igreja da Ordem. Daí a Margarita já entrou como jornalista para dar palpite também. E nasceu a festa de São Francisco da Ordem, com a primeira bênção dos animais de Curitiba, que durou 40 anos. E nós, até eu ser prefeito a primeira vez, fazíamos a festa e depois fizemos mais um tempo, até que com o tempo o Albergue São João Batista foi fechado e daí também o Largo da Ordem, não sendo o prefeito da nossa turma, passou a ser mais abandonado, daí ficou meio inseguro, daí nós não fizemos mais a festa lá. Mas antes do senhor ser prefeito, estava no IPUC. E do IPUC, que foi ser candidato a vereador, qual que é essa... Sim, no IPUC tinham muito medo, porque havia a redemocratização em 1982, foi a primeira eleição da democracia. Foi a primeira vez que a gente votou para senador, para 2 senadores, para governador, para vice-governador, para deputado estadual, para deputado federal e para vereador. Tudo ao mesmo tempo. Tudo junto. Foi aquela eleição do voto camarão. Por que era o camarão? Porque tinha que pôr o cara do PDS, que era o Saul Raiz, como governador, o Ney Braga como senador. Era tudo do mesmo partido? Tinha que votar? Tinha que ser todos do mesmo partido. Até eu, que era o vereador. Mas por que foi ser candidato a vereador? Porque eles me mandaram ser o arcebispo Dom Fedalto, o Jaime Lerner, o Ari de Jesus, que era um assessor de política do Jaime Lerner, que era meio que um fabricante de vereadores, disse, não, o guri tem jeito, ele sabe discursar, ele faz a festa de São Francisco, é isso? Ele faz a festa de São Francisco, ele já trabalhou na Rua 15, ele é amigo de todos os polacos, de todos os italianos, de todos os alemães, de todos os judeus, de todos os árabes, porque eu conversava muito com as pessoas. De todo mundo? Sim. E fui adquirindo esse conhecimento na cidade e tinha mais a tradição da família Macedo, né? Daí me botaram de vereador. Eu fiz 5.700 votos. Que era bastante naquela época. Muito voto. Fui um dos mais votados. E o prefeito está lembrando, naquela época a gente tinha que escrever, né? Isso, essa primeira eleição. E escrever o nome de todos ali. Sim, até a minha eleição de deputado também foi assim. Daí, na eleição de prefeito a primeira vez, também tinha que escrever o nome. De vereador, você ficou um mandato?
E daí já foi Fui deputado ou vereador não? por 4 anos. A ditadura tinha dado mais 2 anos para os vereadores, mas daí eu já concorri para deputado e daí já fiquei deputado. Que foi deputado federal primeiro. Não, estadual. Foi estadual. Estadual. Fui deputado estadual de cara com 12.500 votos. Eu não tinha muito voto, porque quando acabava Curitiba, acabavam meus votos. Mas daí os padres polacos me levaram lá para Marechal Malé, Cruz Machado, Colônia Santana, Porto Vitória, União da Vitória, e daí com os polacos amigos, que eram todos amigos dos padres, por causa da visita de São João Paulo II, que eu fiquei amigo do padre superior dos poloneses, que era o padre Benedict Grinkowski, ele disse, não, Rafaelzinho, vai lá para o interior que nós vamos arrumar voto lá. E daí ganhei uns votos lá e virei deputado estadual. Depois, na segunda vez, já fiz muita votação e na terceira virei prefeito. Que daí a terceira já era deputado estadual e foi candidato a prefeito e foi ganhei a eleição de 93, a primeira, é isso? De 92. 92, a eleição. Ganhei a eleição no primeiro turno. No primeiro turno. E o que o prefeito lembra da primeira gestão? Qual que é, assim, uma diferença da primeira gestão, daquele momento, sem internet, sem tecnologia, para essa gestão de agora? Era assim? um tempo que, quando a gente queria mandar uma notícia para o jornal, tinha que escrever a máquina, daí dobrava o papel, punha um outro papel por cima, dizia coluna Margarita Sansone, coluna do Dino Almeida, capa do jornal, e daí mandava a notícia dobrada num envelope para a redação. Daí a redação montava o jornal com daguerrótipos e linotipos e letrinhas de chumbo, e a página do jornal era montada como se fosse uma grande gravura. Daí aquele jornal de cada dia era uma gravura única, e que daí imprimia o jornal daquele dia. No outro dia jogavam tudo no chão, ou separavam as letras, e começavam a montar outro jornal para outro dia. A comunicação era totalmente diferente. E na parte de gestão, assim, prefeito? Essa questão da informática e da composição eletrônica, Margarita e eu vimos em 1994 para 95, quando nós fomos para o Japão. Daí, na sede da Sanyo, nós já vimos máquinas com inteligência artificial, já vimos como seriam os jornais montados por offset. Por offset ainda. Primeiro era impressão tipográfica, depois offset, depois agora é impressão eletrônica. E daí já nos mostraram, na ocasião também, já mostraram para a gente a possibilidade da realidade virtual. Por exemplo, eu era convidado com a Margarita para ir à IMEG. Éramos convidados da Imperatriz e do Imperador do Japão. E a cidade de IMEG era a nossa cidade irmã. E na sede da Sanyo, em Tóquio, já nos fotografaram num fundo de chroma key, um fundo verde, e dali a pouco, na hora que nós estávamos saindo da sede da Sanyo, me deram a fotografia, estávamos eu e Margarita na frente do castelo de Meiji, com as cerejeiras em flor, era inverno, não tinha uma folha de cerejeira no Japão, e daí eu já saí na capa do jornal de Meiji do dia seguinte, com a foto de eu e o prefeito de Curitiba visita IMEG. Imagina, acompanhado da senhora, da mulher Margarita. Naquela época já tinha esse fundo verde, então, das fotos e tal. Assim, por que ser prefeito lá em 93? Agora, em 2017... por causa dos 300 anos de Curitiba, porque eu amava a história, porque eu queria fazer a festa dos 300 anos de Curitiba. Nós tínhamos uma casa dos 300 anos de Curitiba na Fundação Cultural. E eu comecei a montar projetos com o Poti, com a professora Helena Collodi, com a historiadora Cecília Maria Westphalen,
com a historiadora Oksana Burochenko, com a Maída Nascimento e com o Dante Mendonça e com o Mussa José de Assis, que era o pai do Francisco Assis, que foi meu chefe de gabinete na última gestão, que agora está na URBS. E daí, com toda essa turma, nós começamos a preparar os 300 anos de Curitiba, que começou a minha gestão com um grande concerto do maior cantor da época na Europa e no mundo, que era o José Carreras, o catalão, com quem Margarita falou em catalão, daí já convidou o paisano dela para vir para Curitiba. Nós queríamos trazer os 3 tenores, mas não tínhamos dinheiro. Para trazer para os 300 anos. Seria o Pavarotti, o Plácido Domingo e o José Carreras. Daí só veio o José Carreras, que foi quem aceitou vir. E ele era uma pessoa muito imunodeprimida, ele tinha um problema de leucemia. Ele está vivo até hoje, mas ele daí resolveu dar o cachê dele para fazer com o Dr. Pasquini o centro de imunidade para crianças no Hospital de Clínicas, o ambulatório de neoplasias do Hospital de Clínicas. Que bênção. E só para a gente, eu quero chegar agora a 2017, mas a primeira gestão, 93... foi a gestão. Eu fiz um grande programa com o BID já, porque o Jaime Lerner me deixou com boa capacidade de endividamento. Ele tinha já feito o Jardim Botânico, tinha feito a Rua 15, tinha feito a Cidade Industrial. E daí eu trabalhava na Fundação Cultural. E como deputado também, mas nunca saí da Fundação Cultural, mesmo sendo deputado. Sempre na cultura. Eu não ganhava salário, mas ia lá dar palpite. E daí e também tínhamos vida boêmia, a gente recebia os artistas, os grandes. Eu conheci todo mundo, Paulo Leminski, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Maria Bethânia, o professor Darcy Ribeiro, que inventou o sambódromo, a Fernanda Montenegro já se tornou nossa amiga, é minha amiga até hoje, eu falo com ela a hora que eu quiser. E daí eu resolvi ser candidato a prefeito de Curitiba. Não queriam me deixar, o Jaime queria o Cássio. Porque ele era o presidente do IPUC e ele era mais sério do que eu. E uma outra parte da turma queria o Cine Viva, por causa dos ônibus. E o Rafael Deli também por causa dos ônibus, do BRT. Mas o Aníbal Cury disse assim, o Requião era o nosso opositor, nós tínhamos perdido uma eleição para o Requião. Lembra em 95? Bom, daí o Aníbal Cury disse para o Jaime Lerner, se você for atravessar para São Osório, você leva o japonês com você, ou leva o Cine Viva, ou leva o Gelman, ou leva o Rafa? Daí o Jaime disse, não, leva o Rafa, porque ele que fala melhor. Ele disse, então é o Rafaelzinho que tem que ser o prefeito. E daí o Jaime Caneu, governador, o ministro Carlos Reichbitter, que era muito ligado a nós, porque a Fanchete Reichbitter era mulher do ministro e era uma das almas da prefeitura. E também a tia Dulce, a Dulce Auríquio, que era a nossa secretária de urbanismo. E tinha ainda o doutor Dario Lopes dos Santos, que era uma doçura, que era o grande engenheiro de obras da prefeitura. Esse time se reuniu para apoiar o teu nome. O Rafa. Daí virei o candidato. Daí montei uma escola para prefeito, para vereadores, na Câmara. Como é que foi? Porque a Fanchete disse que os vereadores... Não sabiam... Do MDB, os novos, os recém-votados, não sabiam nada de planejamento, e eu era o único engenheiro e eu tinha que dar aula para todos. Daí eu montei lá na casa da tia Chiquita um grupo que se reunia de tarde, depois das sessões, para ouvir lições de planejamento, de PUC, de planejamento,
de meio ambiente, de macrodrenagem. Daí vinha o velho Nicolau Klippel, que inventou o Parque Barigui, contar como fazer bueiro, como fazer fossa, como fazer as redes de esgoto dos bairros. E daí o que era planejamento urbano, e eu falava da cultura e contava as histórias da cultura. E eles participavam, os vereadores? Todos. E daí fizemos um grupo muito bom, que tinha até pessoal mais de esquerda. Uma delas era a Marlene Zanin, que era a que mais gritava e era mais braba. Ela subia num caixote e discursava pela democracia. Ela era uma guerreira. É uma menina muito engraçadinha, bonitinha. Ela é a mãe do Rodolfo Zanin, que é o chefe do cerimonial da prefeitura, agora que fui eu que que ela foi coloquei vereadora, ele, porque agora ela tinha sido minha colega. Sim. Daí tinha também, nessa escola de vereadores, vinha o Lumomir Ficinski também, vinha o Rafael Deli, e daí nós fomos aprendendo todos juntos, e a Câmara foi se tornando uma espécie assim de parceira de diálogo com o IPUC, e começaram a conhecer e a entender a cidade. Eu me lembro do dia que eu levei Dom Pedro Fedalto, Dom Albano Cavalim e Dom Domingos Wisniewski conhecerem o IPUC, porque não conheciam, sim. não tinham ideia do planejamento urbano. E daí o bispo sempre, um bispo ou um padre sempre pedia: me arrume um terreninho aí para fazer igreja. E eu dizia: Dom Pedro, não pode dar terreninho para a igreja se não tiver no planejamento da cidade. Mas nós somos a favor do terreninho para a igreja. Daí fomos arrumar dinheiro para fazer a igreja, o terreno para fazer a igreja do Capão Raso, para fazer a igreja do Novo Mundo, para fazer todas as igrejas do Bairro Novo, para fazer a igreja essa é de São João Batista, lá na Barreirinha, não. Não, naquela rua grande, da João Dembinski. Que era uma rua antes ali de eu ser prefeito, que tinha buraco. Na minha campanha de prefeito, eu andei tanto em cima da João Dembinski que quase tive que fazer uma prótese de coluna, de tanto que sacudia aquela rua. Daí foi a primeira rua que eu mandei asfaltar. Porque eu tinha ódio daquela rua e eu tinha que vir do norte para o sul, do leste para o oeste, e passava por ali. E outro lugar que a gente passava muito também era a linha verde. Mas a coisa mais bonita da minha gestão foram os faróis do saber. Porque logo que eu virei... primeira gestão, farol do saber. Logo que eu virei prefeito, a Margarita e eu fomos a Roma. O Carvalhinho, que era o nosso vice-prefeito, foi conosco, mas não era viagem oficial, era viagem de amigos depois da eleição para ir passear em Roma. E daí o Papa São João Paulo II, que já era amigo de Curitiba, nos convidou para uma audiência. E depois nós ganhamos o direito de andar dentro do Vaticano, vendo as estátuas e os arquivos. E um dia, na frente da estátua do faraó Ptolomeu Filadelfo, que foi o homem que fez o farol de Alexandria e a primeira biblioteca do mundo, eu vi uma freira passar com um monte de criancinha. E daí eu tive a ideia do farol do saber. E daí desenhei na hora no meu caderninho de viagem e nasceu o farol do saber. Eu disse para a Margarita: eu vou fazer um farol de Alexandria em cada bairro de Curitiba, na porta de cada escola, para levantar a rede da cidade, que já tem a cidade já tinha, feita pelo Saul Raiz, faça justiça, a rede de creches. Daí tinha a rede de escolas públicas. Começou com o Ivoarzua, que era muito boa. Agora, hoje nós temos 140 escolas, 150 escolas quase. 400 escolas com o ICMEI. Com o ICMEI juntos, né? Dá 400 casas de educação. Bom, mas daí eu botei um farol do saber em cada bairro. Deus era para ser 75, não chegou a isso. Ficamos com 45, 50 faróis do saber. Mas outra situação... O que é o farol do saber, Tico? É uma biblioteca de 5.000 livros
no andar de cima foram os primeiros terminais públicos de internet, as primeiras lan houses do Brasil. A gurizada ia pedir emprego no tempo que o e-mail começou, usando o Farol do Saber. A tecnologia do Farol do Saber. Agora, de vez em quando também aprendiam rápido e já iam ver mulher pelada. E daí nós tivemos que pôr Tem que pôr uma trava. Né? Porque senão, já na hora da inauguração, já estavam vendo sacanagem. Eu já ficava bravo. Daí tranquei. Trancou para que tem que respeitar. E depois o Alex Beltrão, que gostava muito de informática também, foi secretário do governador Jaime Lerner de tecnologia de informação. E daí nós passamos a fazer também modelos como o Farol do Saber, que são as usinas de conhecimento no interior do Estado. No Estado também, que levou para o Estado. Agora, tem outra realização, acho que importante da sua gestão, nós tivemos junto recentemente... As ruas de cidadania. Nós estivemos inaugurando, junto com o prefeito Eduardo Pimentel, a Rua de Cidadania do SIC, que ficou linda, moderna, mas como é que foi pensada essa rua lá em 93, 94, 95? Eu arrumei amizade, era amigo já de família também, de moço, assim. Ele era amigo da Margarita também, do Max Rosemann, do deputado federal Max Rosemann, na época muito famoso. Sim. E o Max me disse: Rafael, vamos no BID. Você tem tantas ideias, vamos levar tuas ideias para o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O Jaime já tinha pego o dinheiro para fazer as canaletas. Vamos pegar algum dinheiro para outra coisa. E já tinha uma discussão que a turma do Cássio queria só fazer metrô. Tinha essa discussão lá atrás, já do metrô. E nós queríamos, o Jaime queria fazer BRT e o Ceneviva também. Por quê? Porque nós sabíamos que aqui na Rua Santa Catarina, por exemplo, se a gente cavasse muito, quando chegasse perto do rio Água Verde, já ia afogar o metrô. Então, como o subsolo de Curitiba é muito úmido e é o lugar onde nasce o Rio Iguaçu, nós imaginamos fazer um metrô de superfície. E daí nasceu a rede de BRTs de Curitiba. E foi o banco que pagou. Mas como havia muitos terminais previstos no plano dos BRTs, porque precisava o terminal para o povo descer de um ônibus e subir no outro, para pular do expresso para o alimentador, ou para pular do expresso para ir para o Inter 1, Inter 2, Inter 3, Inter 4, daí Interbairros, né? Sim. Daí eu pensei, por que não do lado de cada terminal uma rua de cidadania? Eu tinha visto em Roma uma construção antiga chamada Fórum de Trajano. Está lá em Roma até hoje, uma construção de 2000 anos atrás. Esse Trajano era um imperador e é uma rua larga, coberta, para não ter sol nem chuva, com várias lojas de um lado, lojas do outro. De vez em quando, uma palestra, palestra em italiano é o lugar onde faz ginástica, uma academia gigante de musculação dos gregos e dos italianos, dos romanos antigos. E daí tinha no fundo a basílica, que era o tribunal, o lugar onde os juízes atendiam o povo. E daí eu disse, por que não fazermos igual o Fórum de Trajano, uma rua de cidadania? E daí a Margarita queria a primeira, sabe aonde? Na casa do jornaleiro, ali entre a Cruz Machado e a Saldanha Marinho, mas era pequena. No centro pequena. Mas daí eu disse, Margarita, é muito acanhada, vamos fazer a primeira no Boqueirão, no Terminal do Carmo. Daí o segundo foi a Fazendinha, a terceira foi a do Pinheirinho, a quarta foi a de Santa Felicidade, a quinta foi a da Boa Vista. Tudo na primeira gestão. Tudo na primeira gestão. E a sexta, que eu morri na praia porque não ficou pronta, o telhado demorou para calcular, ficou para o Cássio inaugurar nos primeiros 3 meses de gestão.
Daí, depois das primeiras 6, levou 3 gestões, 4 gestões para fazer as outras, a do Cajuru e a da SIC. E a última grande, a da SIC provisória, né? A última grande, agora nós, nessa nossa última gestão, que você me ajudou tanto, nós entregamos. E ficou linda essa, E né? tudo é desenhado pelo meu amigo, é por mim e pelo meu amigo Mauro Magnabosco, que é um arquiteto do Ipuque, que é o mesmo do bairro Novo da Cachimba, e que é um italiano porreta, ele sabe fazer. Também. Perfeito. Tomando uma água Fonte Life, quer tomar uma água Fonte Life, que é nossa, aqui é do Paraná também. O senhor gosta de falar, né? Fala tanto, Pinhém, né? É de Pinhém, do Célio Baggio, água Fonte Life, que é boa, que é paranaense. Nossa, o senhor tem que marcar uma visita lá para conhecer a fonte ali. Eu na fonte não fui, mas em Pinhém eu fui com o Jaime Lerner e o Fernando Henrique, na condição de ministro da República. Eu fui inaugurar a fábrica de MDF. Ah, tem ali. E no helicóptero estava conosco o Fernando Henrique, o Jaime Lerner, o primeiro-ministro de Portugal de então, que era o doutor Antônio Guterres. Que é quem? Quem que é Antônio Guterres? Quem? O secretário-geral da ONU. Que está na ONU agora como secretário-geral. Atual secretário-geral. É meu amigo também. Conheço ele. E a chefe de gabinete dele, a embaixadora de Portugal na ONU, era a cônsul de Portugal em Curitiba, que se chamava doutora Ana Paula Zacarias. Os filhinhos dela nasceram aqui. Nós batizamos na Igreja da Ordem. A Margarita foi madrinha de um deles. E essa amizade nos trouxe o presidente de Portugal, doutor Mário Soares, para vir naquele conhecer momento, nas Curitiba. oportunidades. E foi a coisa mais engraçada, porque como ele era português, eu não sei se ele fazia para fazer piada de português, porque ele gostava de gozar da gente com piada de brasileiro e piada de português. Mas quando nós chegamos no tumbo da Praça Tiradentes, e subimos e ficamos esperando o ônibus chegar. Levou ele para passear de ônibus. O Jaime Lerner junto, como governador. Daí o Mário Soares pega assim na barra do tubo, antes de abrir a porta para entrar no ônibus, que era o ligeirinho do Inter 2, né? 2. Daí o Mário Soares olha para mim bem sério, para a Margarita também, e diz: "E isto anda?" Pensou que a estação tubo que andava. E isto anda? Eu disse: "Não, senhor, o que anda é o elétrico que vai chegar daqui a pouco." Falei português de Portugal com ele. Mas deve ter tirado sarro, né? Acho que sim, porque ele era um homem muito inteligente, era um herói da liberdade, era um escritor maravilhoso, mas adorava brincar comigo. Prefeito, por que aí voltar a ser prefeito de Curitiba, lá em 2016, ser candidato? Porque a cidade estava uma ruína. As estruturas da prefeitura estavam deixando a desejar, o mato estava alto, até a girafa Pandinha estava escondida no mato que tinha nos bairros de Curitiba, de tanto capim que tinha. E uma das coisas que o serviço da manutenção da cidade era um horror, o serviço das creches era um horror. As professoras só queriam saber de plano de cargos e salários na época, mas fizeram o plano, até parece que muito bem fundamentado, mas não tinham a provisão orçamentária para pagar. Agora vocês que estão implantando isso depois de todo o tempo da recuperação de Curitiba. E tem uma... O senhor sempre fala que o senhor foi lá no Cachimba. Lá foi isso... uma das coisas que motivou a ser candidato também. Foi assim, o custódio... A cena lá. Lembra do custódio? Sim, custódio. Custódio da Vila Nossa Senhora da Luz. 30 anos de Vila Nossa Senhora da Luz, ele sempre falava isso. 30 anos de carteira assinada. E o custódio tinha uma rádio e o custódio ficava me enchendo para eu virar prefeito de novo. E eu não queria saber, mas um dia ele foi lá na chácara me buscar, a Margarita estava lá, o Lucas estava almoçando comigo e com a Margarita e os meus irmãos. Daí, não, tem que ir, dona Margarita tem que ir junto. Ela disse: "Eu não vou. Lá tem mosquito, não vou. Eu vou ficar em casa." Daí, fomos eu e o Lucas.
E o Custódio foi com o carro dele na frente. Entramos naquela vila sobre palafitas, a Vila 29 de Outubro, onde tinham matado o Toninho da Cachimba. Era um lugar do mal, do narcotráfico, povo trabalhador no meio, mas muito triste. E muitas mulheres sozinhas, com muitos filhos dos construtores da refinaria de Araucária, que, como os barrageiros, faziam naquela época o seguinte: vinham, ficavam numa cidade, faziam filhos, quando a obra acabava, eles pegavam o boné, iam embora e deixavam a mulher e os filhos, diziam que iam voltar e não voltavam mais. Então, tendo visto aquele bolsão de miséria, e sobremaneira as casas em cima das palafitas, eu fiquei muito revoltado, porque a nossa cidade, que tinha ganho o Prêmio Mundial do Habitat pelas vilas de ofício, pelas ruas de cidadania, na minha primeira gestão, nós já ganhamos o maior prêmio internacional de urbanismo. O Eduardo tem o troféu lá na galeria de troféus da prefeitura, que agora desmancharam, tem que pôr de volta ela. Senão tem que pôr em algum lugar, não pode abandonar os troféus de Curitiba, que tem 175. E esse é o nosso orgulho. Prêmios, Daí, nesse lugar, eu tendo ganho esses prêmios todos, vi que precisava voltar a ser prefeito. Daí o vereador Chico de Uberaba e o Chiquinho vieram um dia tomar café na minha casa, mas assim, um cara de bobos, assim, não me pediram já de cara para ser prefeito. Foram sondar. Mas eu já estava atacado, daí eu disse, eu vou ser prefeito. Daí me puseram no partido deles, que chamava PMN. E daí vocês começaram a vir, todos os meus amigos, todos que gostavam da cidade, e montou uma corrente do bem, que no fim nós ganhamos a eleição de maneira extraordinária. E daí nós começamos a recuperação de Curitiba com o Vitor Pupi, que é o atual secretário da Fazenda do Eduardo ainda. Teve um tempo que ele ficou fora porque ele a mulher ficou grávida, teve 2 meninos sucessivos, e daí nesse tempo ele quis ver os filhos e ficou daí na Procuradoria do Estado e não ficou na Prefeitura, mas agora ele já voltou. Já voltou para a Prefeitura. E nessa volta à Prefeitura, a primeira eleição, segunda eleição... A Margarita escolheu de cara o Eduardo como meu vice, e nós já definimos que ele ia ser vice-prefeito na eleição e na reeleição. E que ele ia ser o candidato da minha terceira eleição, que foi a do Eduardo. Da sucessão. E muitas realizações. Foi. Nós fizemos mais de 10 mil obras, fizemos os ônibus elétricos, fizemos a pirâmide solar, fizemos o selamento do aterro da Cachimba, fizemos o aterro sanitário da Fazenda Rio Grande, fizemos creches, escolas, CMEIs, né? Escolas, fizemos o Memorial de Curitiba, fizemos o Memorial Paranista, fizemos dos 55 parques da cidade, eu acho que nós fizemos uns 30. Daí fizemos as reservas particulares de proteção do patrimônio natural, que são os bosques. E tivemos vocês como vereadores, você foi muito valioso para nós. Você até um dia deve ser deputado. Seria importante para o Paraná que você fosse deputado. Quem que tinha um jogador que falava, já combinaram com eles? Não tem um jogador que falou? Esse é o Garrincha. O Garrincha, que já combinaram com os russos, é isso? Com os russos. Com os russos, né? Oi, curitibanos, não sejam russos, sejam só curitibinhas e curitibanos e prestem atenção no Tico Kuzma. Obrigado, prefeito. E como que é agora, né? Esses dias atrás nós estivemos juntos, voltar no bairro Novo da Cachimba, entregar mais 100 e poucas casas para aquelas famílias que o senhor conheceu lá atrás e dizendo dessa dificuldade. Como é que é voltar lá? É uma alegria imensa, porque vendo a Márcia Sulac,
que já estava chorando na hora que eu falei com ela naquele sábado passado, nós estávamos nos lembrando que eles não tinham o que comer. E que a Cíntia Batista, que era aquela comprida, que era do meu gabinete, uma moça bem alta e bem bonita, ela foi lá fazer uma inspeção como assessora do prefeito. Foi ela e o Lucas Navarro, os dois foram lá. Daí voltaram dizendo que precisamos começar a ganhar aquele povo dando cesta básica. E daí começamos a chamar e trocávamos a cesta básica pelo direito das crianças irem para a escola. Ou trocávamos a cesta para a escola Joana Rasca. Ou trocávamos a cesta básica pelo direito de nos deixarem entrar na favela para fazer exames de saúde. E daí a Márcia entrou para fazer exames de saúde, fez um mutirão da saúde. Tinha de tudo, tinha a coisa menos pior era bicho de pé, mas tinha toda sorte de endemias, de zoonoses, de doenças graves, de doenças de senhoras, de doenças venéreas. E aquele povo doente foi começando a ser resgatado e foi começando a tomar o gosto pela cidadania. E daí a líder da comunidade lá, que era a tia Ni, ficou nossa amiga. E daí eu disse para o Jamur, vamos convocar um plano para tirar esse povo do buraco. E daí comecei a desenhar com o Mauro e com meus colegas de PUC, comecei lá no meu gabinete mesmo, puseram o plano, eu risquei em cima do papel, assim, o que eu queria, e que eu mandei ver a cota do rio. Gente, não é sapo, né? Então, qual é o fundo do rio Barigui, do rio Iguaçu, naquele lugar? Daí disseram 854 metros acima do nível do mar. E Curitiba é 900 metros. Eu disse, então, só para cima de 854 metros é que pode ter terreno para morar. Para baixo não pode. Não pode, senão alaga. Senão alaga. E como a gente não é sapo, fiz um bairro acima de 854 metros. Como eu já tinha feito no governo do Requião, fui secretário de Habitação, tinha feito no Guarituba e tinha feito no Gerivá, pro Luizão, em Pinhais, tinha feito... E o bairro novo, né, também? Que foi como prefeito, né? Como prefeito, novo né? da cidade fizemos, Sim, né? E fizemos a moradia em Santa Rita, e fizemos a Gleba da Ordem, e fizemos a Vila Evangélica, e fizemos o Tatuquara. O Tatuquara foi divertido, porque eu fui olhar lá se tinha um lugar, porque ainda tinha gente querendo invadir, mesmo depois do Bairro Novo. Daí eu subi no talude da Estrada de Ferro, paralela à Estrada Araucária. Subi lá, o Almir Bornancin era o meu motorista, e daí ele me deu a mão para subir o barranco, e daí nós, eu, Mauro, todos subimos lá, daí nós vimos que tinha uma planície e que dava bairro. Daí eu disse, aqui dá bairro novo também. E não alaga também. Não, Isso. E tem os italianos da cachimba lá no canto, né, que vão ficar bravos conosco, mas a gente faz um zoneamento e deixa fazer um bairro no Tatuquara. E daí começamos pela Gleba da Ordem. A gente abriu o talude da Estrada de Ferro. Primeiro fizemos a Gleba da Ordem. Depois fizemos com a Escola Dona Pompilha, o posto de saúde doutor Jaime Pericaz. Depois fizemos o Farol do Saber, Dona Pompilha. Daí avançamos lá no fundo. O Rafael Deli quis fazer umas chácaras com uma comunidade urbana, lembra? Lembro. Chamado Urbana mesmo, Urbana. Né? Tinha Urbana, uma né? no Campo de Santana Tem, e uma outra no fim do Rio Barigui, lá no limite com Araucária. As famílias até hoje plantam lá. Lá é bem legal. Eu lembro da Urbana lá. Daí começamos a fazer as hortas comunitárias e fazer embaixo dos fios de luz.
E daí fomos aprendendo. Daí, no fim, eu inventei as fazendas urbanas. Fazenda urbana, que é nessa nossa gestão aqui, né? Fazenda Sim. urbana. E daí, na minha segunda gestão, a gente acabou ganhando o prêmio de cidade mais inteligente do mundo. Vocês todos estavam comigo. Você, inclusive, foi para Barcelona. Sim, foi com o Eduardo um ano antes. Na nossa, nós ficamos, acho que entre os três, né? Nós fomos quarto lugar. ficando assim. Todos os anos, depois que a gente foi para Barcelona, nós ganhávamos um prêmio. Sempre de consolação. Quarto colocado, terceiro colocado, segundo colocado. Daí nesse ano, sempre melhorando, que eu fui com a Margarita, que era os 330 anos de Curitiba, daí quis Deus que a gente ganhasse o prêmio. Mas daí também a gente já estava sendo sondado pelo Instituto IFS, Fórum de Sustainability, que é do John Brinks, é um grande professor de Nova York, de Sydney, na Austrália, de Seul, na Coreia. E daí eles já nos deram também o título de comunidade mais inteligente do mundo também. Quer dizer, reforçando esse prêmio que já tinha ganho em Barcelona também, né? E tudo isso puxou daí o programa de inovação do Ratinho, o nosso programa do Vale do Pinhão. E daí a gente também transformou, fez o Cine Passeio. Que está lindo também, né? Lindo. Ontem estreou um filme do Bruno Barreto. Esse filme foi feito em Curitiba. Em Curitiba. Pela Film Commission, pela Comissão de Cinema de Curitiba. Então, ele até queria que eu fosse, mas eu fui a Lapa, daí fui ver obra, daí de noite daí não consegui fazer o terceiro expediente. E me conte uma coisa, e como é que daí foi aceitar o convite do governador Ratinho Júnior para ser secretário de Estado da Sustentabilidade? Nós estamos com medo da proteção climática, da fragilidade climática do mundo. Nós estamos com medo das tempestades. Dizem que eu posso ser pré-candidato a governador. Se eu for governador, eu quero fazer do Paraná o estado climaticamente mais protegido do mundo. O lugar mais protegido do mundo. O Ratinho está comprando, nós já temos 6 radares, vamos comprar mais 3, vamos fazer uma torre de 300 e poucos metros de altura no meio do Paraná para ver as variações de carbono e as variações de temperatura, para não acontecer isso, que essa ameaça que o Cimepar está apavorado, de hoje para amanhã até domingo, é porque é a variação térmica. Muito quente, muito frio. Muito quente aqui embaixo, muito granizo lá em cima. Daí, de repente, neva em dezembro, como já nevou outro dia aqui. E transforma em tempestade. Tempestade de gelo, né? Que destrói tudo, quebra carros, maltrata as pessoas, mas o pior de tudo, derruba aviões, cria insegurança. O pior de tudo é quando os ventos passam de 150 km por hora, 50 km por hora já é um grande vento, 80 já é muito perigoso. A gente já voa que nem a Mary Poppins, assim, se abrir o guarda-chuva, sai voando. E é coisa que a gente não via antes aqui, né, no Brasil. Só via fora, as tempestades e tal, que nem aconteceu no próprio Rio Bonito do Iguaçu. Quando nós éramos crianças, Tico, nos ensinavam assim, o Brasil é um país sem tempestades e sem furacões. E sem ciclone, então, é coisa de filme americano, do vento levou. E hoje já não pode ensinar isso. Hoje... Não, agora temos que ensinar como se livrar do ciclone. E como secretário, o senhor está indo em todas as cidades, está correndo o Paraná. Quando posso, sim. Também estou agora repovoando os rios com peixes. Gosto de fazer isso também. As crianças se divertem muito, ensino meio ambiente para elas. Fui na Lapa outro dia refazer o Parque do Monge, que está muito caído, e já vi embaixo uma pedreira dos Padilha ali, já vou fazer outro parque. Lá?
Fui fazer um e já fiz 2. Já fez 2 na Lapa? Na Lapa. E ainda comi um feijão virado com ovo, que estava uma delícia, da dona Rosa Lipski, que faz 60 anos que está cozinhando. E na Lapa diz que tem uma coxinha especial também, não? Essa da... Coxinha... É Lapa, né? Geni, Darcy. Da Zeni. Zeni. A coxinha da Zeni. É porque a Lapa tem também o Spa da Lapinha, onde a gente vai passar fome. Que é o lugar mais importante de regime de emagrecer antes do Monjaro no mundo. Antes do Monjaro. Era uma espécie de reformatório alimentar da Igreja do Cristianismo Decidido, que é uma igreja luterana, de confissão evangélica luterana. Ali, a matriz é ali perto do cemitério municipal, na rua Barão de Antonina. E a Margarita dava risada, porque a igreja era da Dona Maria Baur, que era uma senhora muito fina, que tinha uma loja que vendia linhas para bordados. E daí a Margarita dizia para a Dona Maria Baur: a sua igreja é a igreja do cristianismo decidido a nos fazer emagrecer. E daí a gente ia na Lapa, e daí logo na Lapa montaram vários cafés, porque na Lapinha não podia tomar café. E daí a Zeni, que tem uma padaria lendária e muito boa, é muito boa confeiteira, já montou a coxinha da Lapa. A coxinha da Lapa para diferenciar. E todos os gordos, quando caem em tentação, passam na coxinha da Zeni. E falar em tentação, o nosso querido Rafael Greca, a gente tem visto uns posts fazendo pilates, fazendo exercício, tá fazendo exercício, tá fazendo dieta. Sim, porque dizem que porque eu tenho 69 anos eu não posso ser governador. Não entendem o seguinte, que as grandes revistas de ciência mostram que os homens ficam maduros e ficam com a sua maior capacidade cerebral entre 60 e 80 anos. Haja vista a lucidez do Papa Francisco. E também o Vaticano ter eleito um Papa que tem a minha idade, que é o Papa Leão. Então, de repente, a lucidez é a maturidade que dá. Eu tenho uma trajetória. Eu fui 3 vezes prefeito de Curitiba, fui ministro do presidente mais inteligente do Brasil, Moderna, que foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Sou amigo do presidente José Sarney, que eu conheci, mas mais como poeta e como literato, porque nós somos colegas da Academia de Letras. Conheci o professor Darcy Ribeiro, que inventou o ensino integral e que era meu amigo pessoal. Conheci a Fernanda Montenegro. Fui grande amigo e grande companheiro do Jaime Lerner e da Fanny Lerner. A rede de escolas, de creches, de postos de saúde de Curitiba nasceram todos dessas pessoas. O bem todo que nós já fizemos me permite sonhar com a possibilidade de servir o povo, mas eu não tenho uma ilusão assim de que eu vou me impor. Eu tenho que ter a humildade de esperar que me convidem, mas mais do que isso, eu tenho que ter a certeza de que o povo está me convidando. Então vale muito aquele slogan antigo: me chama que eu vou. Me chama que eu vou. E precisa combinar com os russos. Tem que combinar. Tem que combinar. E eu estou te chamando para ser deputado comigo. Vamos estar juntos. Se houver eleição. Isso, sim. Tá bom? Então, o sonho do Greca. Qual que é o sonho do Greca? É servir o Paraná, mesmo depois da morte da Margarita e mesmo depois de ter sido triprefeito de Curitiba. Fazer muita cultura, muita arte, muita sustentabilidade, fazer um sistema de proteção climática para o Estado, dar um novo horizonte com um novo porto, além do Porto de Paranaguá, que é o Porto do Pontal do Paraná, que nós arrancamos lá no Supremo Tribunal Federal o direito de fazê-lo, com uma faixa de infraestrutura que o procurador Luciano Borges, o governador Ratinho Júnior e eu fomos buscar lá com o apoio
do ministro Luiz Roberto Barroso, que eu conheci no tempo da pandemia, porque ele me ajudou muito, na época, a permitir que os prefeitos pudessem vacinar. Nós queríamos muito vacinar e tínhamos muito medo de cair sobre nós a cruz de não vacinar, porque isso poderia ter feito com que Curitiba, que teve 8 mil mortos, que é bastante, poderia ter tido facilmente 80 mil, 200 mil mortos. Nós perdemos alguns que foram grandes e foram nossos, como o nosso colega vereador Jairo Marcelino, que deixou Dona Vilma viúva, ou então o nosso querido Olgaci Túlio, que foi vice-prefeito do Jaime Lerner e que era uma pessoa muito lúcida, muito inteligente, que tinha muito a contribuir ainda. Aquele italiano, às vezes capotosta, cabeça dura, eu dizia para ele, capotosta, mas que era muito batalhador e queria o bem do povo. E tendo superado tudo isso, agora, olhando o interior como eu olho, eu fico pensando assim, cada um dos rios do Paraná, a bacia do Iguaçu, a bacia do Piquiri, a bacia do Ivaí, a bacia do Tibagi, a bacia do Paranapanema e a bacia do Paraná, podem ser grandes ecodistritos, com muita floresta, muita mata ciliar, que complemente as propriedades rurais do Paraná, que são exemplares. O nosso agronegócio é sustentável. Haja visto o número de tigres e onças pardas e onças pintadas que nós recolhemos através do IAT. É porque há corredores de biodiversidade. O Paraná não é desprovido de vida animal. Não. Porque o Paraná tem muito mato, muito verde, muita mata atlântica também. Outro dia, um pescador, meu amigo lá da boca do Inhundiaquara, onde o Inhundiaquara cai no mar de Antonina, ele me mandou 2 onças pulando no rio para tomar banho. E do lado da canoa dele. Ele foi forte, ele aguentou, não ficou com medo. Filmou. E ainda filmou. Filmou, mas depois deve ter remado correndo para ficar longe, né? Porque esse bicho mata. Sim. Não pode fazer. Rafael Greca, né? Muito bom estar conversando. Nós já estamos aqui quase 1h10 conversando. E se a gente deixar, a gente fica aí um tempão. Mas a gente tem que chegar para o final. Eu quero falar algumas palavras e quero que você me responda com uma palavra. Pode ser? Bom. Nós vamos lá. Curitiba. O amor. Comida. Boa quando é bem feita. Esporte. Gosto muito e acho que é importante para a gente ter os músculos firmes. Paraná. É um sonho de possibilidade ser a terra mais rica do Brasil e talvez a mais rica do mundo. Terezinha. Minha mãe Tele, minha mãe. Eurico. Paico, meu pai, e o homem que inventou a informática para os paranaenses. Margarita. O meu amor, minha amada, que viveu na infância espiritual. Hoje eu achei lá uns enfeitinhos de Natal de uns ursinhos vestidos de Papai Noel que ela gostava e uma caixinha com um ratinho que toca música. E daí eu fiquei pensando, a Margarita viveu toda a vida numa grande alegria, num imenso bom humor, e ela viveu, como Santa Teresinha do Menino Jesus, ela viveu a infância espiritual. Ela era uma menina de mais de 60 anos, mas cheia de alegria, de vontade de viver, de bondade, e que quando na hora extrema se despediu de mim, me disse: meu gato, eu estou muito satisfeita. Que lindo. Estamos em dezembro, daqui a alguns dias o Natal, para a gente fechar esse Café com o Tico, uma mensagem de Natal. Então eu vou encerrar o Café com o Tico hoje deixando uma mensagem de Natal do nosso amigo, dessa grande pessoa, o Rafael Greca.
Deus vos dê um Feliz Natal. Em cada casa, em todas as mesas, em todas as esquinas, à luz de todas as árvores, à sombra de todos os lugares agradáveis da nossa Curitiba e do nosso Paraná. Deus vos dê uma fé reta, uma esperança certa, uma caridade perfeita. Haja fartura nas mesas solidárias, haja comida abundante o ano todo nos restaurantes populares de Curitiba. Mas haja sobremaneira o amor da mãe e do pai, a família e o aconchego, a casa transformada em presépio de Belém. Que cada casa seja um presépio, que cada coração seja uma manjedoura, e que Jesus, aquele diante do qual todo joelho se deve dobrar na terra e no céu, esteja conosco, porque afinal de contas, os anjos já disseram, ele é Emanuel, Deus conosco, Jesus nosso Senhor. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia. Se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo e também me siga no Instagram, tico.cusma. Obrigado e até o próximo episódio.